Então, gente, ah, espero que vocês estejam com a Bíblia aí, todo mundo, né? Que a gente vamos estar passando por ela várias vezes hoje. E bem-vinda, Alice. Então, na aula passada, a gente falou, a gente tá, a gente começou falando, né, sobre o Evangelho na nossa primeira aula. E na nossa segunda aula, a gente aprendeu um pouco mais sobre quem é o Pai, quem é o Deus do Evangelho, né? E a gente viu que o quê? Que a principal característica de Deus não é simplesmente o fato dele ser o Todo-Poderoso, alguma coisa assim, né? Mas principalmente o fato dele ser o quê? De pai, um pai, né? E a identidade de Deus não nasce da relação com a gente, mas principalmente e exclusivamente da relação dele com quem? Com Jesus, né? Porque às vezes alguém pode pensar, Deus é amor porque ele amou a gente. Mas não, Deus é amor porque ele ama desde a eternidade, né? Ele não, ele não precisou criar o mundo para poder ser amor. Ele é amor, o quê? Eternamente. Desde sempre, Deus é amor. Por isso que Jesus diz isso em João 17:24, ó. Jesus falando, Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória. Porque me amaste antes da criação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, Deus já amava. Então, Deus não depende da sua criação. Para quê? Para poder amar. E isso é muito, muito importante a gente saber. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem desse Deus que ama, né? E a gente vai ver como isso é importante, né? Porque outra coisa importante, né? Porque se Deus não amasse desde toda a eternidade, se houvesse um momento em que Deus não tivesse amado lá atrás, haveria um momento em que Deus não era amor. E haveria um momento em que Deus não era pai. Então, assim, por quê? Porque ele não teria o filho para amar, né? E logo que haveria um momento em que não havia amor. E isso contraria a própria natureza de Deus, porque Deus é amor. Então, amar é algo que está na raiz, na essência de Deus, né? Não é algo que ele começou a fazer a partir de algum momento, né? Ah, a partir desse momento, Deus começou a amar. Não. É algo que está na raiz do ser de Deus. E nós fomos criados à imagem desse Deus, né? Deixa eu até botar aqui. Ah, aqui, ó. Pronto. Então, ó, três coisas importantes. Nunca houve um momento em que Jesus não existiu, em que o Filho não existiu. Porque se houvesse esse momento, Deus não seria pai naquele momento e não haveria amor. Amar não é algo que Deus começou a fazer, é algo que está na raiz do seu ser. Então, o amor é o contexto da existência de Deus. E nós fomos criados à imagem desse Deus. Para o quê? Para amar e viver em comunhão, refletindo a própria dinâmica da Trindade. Então, a gente vai vendo ao decorrer da aula, a gente vai entendendo melhor como é essa questão da Trindade. Como eu falei, a gente não vai entrar teologicamente, nada disso. A gente só precisa entender como funciona essa dinâmica, como que Deus como que funciona essa comunidade de amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E é isso que a gente está entendendo agora, né? Essa essência de Deus, que basicamente é o quê? Amor, né? Então, entrando na nossa aula de hoje, a gente vai ver uma coisa muito interessante, né? Assim, nós fomos criados à imagem de Deus. Vocês lembram, né? Lá em Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, né? Deus disse isso. Só que o homem, o quê? Desobedeceu. A gente viu isso, né? A gente analisou isso na nossa primeira aula, né? A gente falou sobre isso. Então, o que o homem fez ali, né, no Gênesis, não foi simplesmente uma desobediênciazinha, né, enfim, foi um problema muito grande. Aquela desobediência de Eva, né,
Ela fez o quê? Ó, alterou profundamente o desejo nosso, né? Aí, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. Eu quero que vocês guardem isso. A gente não consegue deixar de amar. A gente sempre vai amar alguma coisa. Nós somos criados para amar a Deus. Mas, se Deus não estiver em primeiro lugar no nosso coração, a gente vai amar outra coisa. A gente vai amar, pode ser nossos filhos. Não digo amar, amar a gente ama tudo. Eu digo assim, amar de todo o coração. Então, a gente, se a gente não amar o Senhor de todo o coração, que é justamente o primeiro mandamento, lembra? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que que esse é o primeiro mandamento? Porque a gente foi criado para isso. Então, quando a gente deixa de cumprir esse primeiro mandamento, a gente vai amar outra coisa com toda a nossa força. Então, essa coisa que a gente vai amar com toda a nossa força pode ser o nosso trabalho, pode ser uma série, pode ser a rede social, pode ser o nosso namorado, pode ser o filho, pode ser a gente mesmo. Alguma coisa vai ocupar esse lugar no nosso coração. Porque a gente não pode deixar de amar. A gente foi criado à imagem do quê? De um Deus que ama. E o que aconteceu quando Adão e Eva pecou, né? Ó, se a gente lê Gênesis 3:6, olha só o que o texto diz, ó. Lá, o texto que fala da queda, né? Ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para se obter conhecimento, tomou o seu fruto, ou seja, ela pegou o fruto da árvore e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, o que aconteceu ali? Quando Eva desobedeceu a Deus, o que ela disse ali? O que aconteceu no coração dela? Ela passou a amar outra coisa mais do que ao próprio Deus. No caso, ela o quê? Ela passou a desejar uma coisa, mesmo que aquilo ali fosse contra a vontade de Deus. Então, quando a gente faz isso, o pecado ele fez isso, né? Ele desgovernou o amor. Então, o problema do pecado não é a falta de amor, mas é um amor mal direcionado, né? É um amor que ele é voltado para quê? Para si mesmo, para suas próprias vontades. Porque o amor a Deus, ele abre mão da própria vontade, né? Mas o amor, esse amor egoísta, esse amor desregulado, o que ele só olha para si, para a própria vontade, para o eu, né? Vou tirar seu som aqui, Gabriel, porque está fazendo um barulhinho. Então, olha só, e olha o contraste. Quando você olha para Deus, o que a gente viu? O que a gente acabou de ler ali, né? Que, olha só, o que Jesus falou? Porque me amaste antes da criação do mundo. O pai, ele sempre amou o filho. E o filho sempre o quê? Amou o pai. Então, o pai sempre olhou para além de si no filho, assim como o filho olhou para além de si no pai. E nós fomos criados também. A gente não foi criado para que a gente fique olhando só para nós mesmos, para que a gente ame a nós mesmos, mas para que a gente olhe para fora, para que a gente ame o outro, né? Tanto que é amar ao Senhor teu Deus e amar ao teu próximo, né? Então, é para olhar para fora, né? Então, na queda, no pecado, o homem voltou esse amor que era para ser para fora, para dentro, né? E nesse momento, o que ele fez? Ele rejeitou a Deus, ele rejeitou aquilo que Deus tinha proposto, né? Aí, olha só, justamente isso, ó, tinha um slide mostrando essa questão, esqueci. Então, na queda, a gente foi para dentro. Então, eu troco o Criador por mim mesmo. E aí, meu amor fica como? Desordenado e solitário. É um amor que se volta para si, curvado para si, né? Mas aí a gente viu que o quê? Quando o homem pecou, Deus não rejeitou o homem, né? Deus não abandonou o homem.
mesmo que a gente saiba que o salário do pecado é o quê? A morte, né? Então, a gente já explicou isso na primeira aula, sobre a questão do evangelho, enfim, de todos aqueles pontos, né? Mas aí, a resposta de Deus, e aqui começa a gente ver um pouco mais sobre a questão de Jesus, do que a gente está falando, né? Porque o que acontece? Diante da nossa rejeição humana ao que Deus mandou, ordenou, nos criou para fazer, Deus não responde com abandono, olha só, mas com um amor ainda mais profundo. A natureza de Deus é tão diferente da nossa que o quê? Quando a gente fez algo que ele disse que claramente não devia ser feito, ao invés dele responder de uma forma justa, que seria o salário do pecado, é a morte. Então, se Deus fosse justo com a gente, simplesmente morreria e estava certo, ele seria justo. Mas, ao invés dele ser justo, ele respondeu com justiça, mas com mais amor ainda. Então, isso é algo que é muito paradoxal, né? A nossa falha para com Deus revela um amor de Deus mais profundo ainda, né? Então, aqui a gente vê algo muito interessante. Quando a gente olha para a cruz de Jesus, a cruz ela revela uma coisa que a gente nunca poderia imaginar, né? A cruz ela revela o quê? A profundidade do amor de Deus. Olha só o que diz o texto de 1 João 4, de 9 a 10. Olha só, prestem bem atenção. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não fomos nós que amamos a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Então, olha só, o pai, ele envia o filho, não era só para resolver o problema do pecado. Isso é algo também bem interessante. Tem outro versículo também, ó, 1 João 3,16, quase passou batido, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o pai enviou o filho para resolver o problema do pecado, sim, mas também para quê? Para mostrar como ele espera que a gente haja. Como ele espera que a gente haja de uma forma o quê? Para fora, que não pense só em si. Deus deu o próprio filho, a própria vida, para quê? Para mostrar também, para dar o exemplo do amor. E olha só esse texto, o que diz? João 17. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Jesus falando, né? Jesus aqui, ele está nos seus últimos momentos, né? Ele está fazendo uma oração junto com os seus discípulos, e ele diz o quê? Ele está orando e dizendo assim, Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, ou seja, eu apresentei o teu nome para eles. Para quê? Qual o objetivo que Jesus veio e fez tudo o que fez e apresentou o Pai aos seus discípulos e a todos nós? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus não veio só para pagar pelos nossos pecados, mas também para que o amor do Pai, que esteve nele por toda a eternidade, também esteja sobre nós, para que a gente também seja inserido nessa comunhão de amor que o Pai e o Filho têm desde a eternidade. A salvação em Cristo não é só o livramento do inferno, não é isso uma coisa assim, não. Mas o mistério profundo do amor de Deus é que nós vamos ser inseridos nesse mesmo amor que o Pai e o Filho e o Espírito compartilham por toda a eternidade. Então, eu lhes fiz conhecer o seu nome, para que o amor com que você me amou esteja neles e eu também esteja neles. Então, isso é algo muito profundo.
Ok, a salvação não é apenas livramento, é participação no amor trinitário. Então, isso é algo muito mais profundo do que somente ser salvo do inferno, do que somente ficar no céu, sei lá, aquelas ideias, tocando arpinha, essas coisas assim. Não. A salvação que Deus propõe para nós é nós sermos inseridos no mesmo amor que o Pai e o Filho compartilham por toda a eternidade através do Espírito. É fazer parte da família de Deus. Isso é algo muito profundo, muito belo, muito assim, transformador. Nós iremos fazer parte da família de Deus. E olha só, quando a gente. E aí, quando, quando eu vejo tudo isso, aí eu olho para a cruz e muitas vezes eu tenho uma ideia errada da cruz. Porque quando eu olho para a cruz, a gente às vezes tem aquela impressão que Deus foi injusto com Jesus, né? Que Deus mandou Jesus e tal, e o pai enviou o filho sofreu e tal. É como se o pai tivesse descontando alguma coisa no filho, né? Então, ó, não é assim, não é que o pai está descontando a sua ira no filho ali na cruz. O pai, ele envia o filho por amor ao mundo, para que o mundo também possa participar. O único meio do mundo poder participar dessa comunhão de amor entre o pai e o filho, como seria? Era se o pai enviasse o filho. Para quê? Para que o filho mostrasse o pai e que o filho pudesse o quê? Quando o filho morre na cruz e nos redime, quando ele apaga os nossos pecados, nos torna justo, nos justifica, era a única forma da gente poder participar desse amor. Então, a cruz não é uma coisa assim que o pai faz contra o filho, não. É uma missão conjunta. O filho se entrega voluntariamente. Jesus, ele se entrega para vir. Não tem conflito de vontade. Os três estão participando desse processo. É claro que não é o pai que vai para a cruz, não é o Espírito Santo que vai para a cruz, é o filho. Né? É a pessoa da Trindade, é o filho que foi para a cruz, mas a obra é uma obra dos três, né? E o Espírito Santo sustenta Jesus nesse processo. Olha o que o texto diz, João 10, do verso 17 a 18, ó, prestem bastante atenção. Por isso é que meu Pai me ama, Jesus falando, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ele está dando a própria vida. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Isso eu recebi do meu Pai. Então, Jesus dá voluntariamente a própria vida, né? Então, o que que realmente o que que significa então a cruz, né? É como se fosse alguém que mergulha para salvar outra pessoa, né? A gente está perdido, né? Então Jesus vem, abre mão da sua glória, deixa tudo e ele entra na nossa realidade para nos salvar. Imagina assim, eu tô lá num rio e aí eu começo a me afogar. Tá, não era para ter entrado no rio, o rio é perigoso, todo mundo falou não entra, e aí eu fui de teimoso e entrei. E aí eu tô lá me afogando. Aí Jesus, ele tá fora aqui. Ele tá todo arrumado, todo seco, não ia entrar no rio, mas como a gente está se afogando, ele tira suas roupas, abre mão da sua glória, de tudo. Ele entra naquele rio para nos salvar, e no processo de nos salvar, ele acaba morrendo. Então, não é tipo assim, o ato de amor não é o rio, né? O problema ali. A cruz não é que assim, o sofrimento é aquela coisa, tal. Não, o sofrimento, ele revela o quê? O amor.
O amor não está na morte, simplesmente, mas o amor está no ato de se entregar. O fato de Jesus ter se disposto a dar a própria vida por nós, é aí que está o amor, né? Igual uma pessoa que abre mão de tudo e pula e tal, e te salva e acaba morrendo naquele processo. É ali que está o amor, a coragem, né? Então, o pai, ele ama o filho eternamente. O pai não envia o filho porque ele quer descontar alguma coisa no filho, de forma alguma. O pai ama o filho. O pai, ele também ama o mundo. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o pai ama o filho eternamente. O pai ama o mundo e quer salvar o mundo. E o filho compartilha dessa vontade do pai. Se o pai quer salvar o mundo e ama o mundo, eu também quero salvar o mundo e eu também amo o mundo. E o que é a cruz? A cruz é a expressão desse amor. A cruz era a única forma de nós sermos salvos, de nós sermos redimidos e inseridos nesse amor. Então, a cruz é a expressão desse amor, né? Tanto que, olha só, em João 17, no versículo 1, olha só o que o texto diz, ó. Presta atenção nisso. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Olha o que Jesus orou. Pai, é chegada a hora o quê? Da crucificação. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, a cruz era um momento de glorificação do filho. Mas como assim a cruz é o momento de glorificação? Porque a cruz mostra o amor. A cruz revela quem Deus é. A cruz, ela mostra como Deus é por dentro. A cruz, ela escancara o coração de Deus e mostra pra gente o quê? O Deus que criou todas as coisas, ele ama. Sabia que os pais da igreja diziam que a cruz é o trono de Cristo? Imagina um rei. Se você pensar em um rei, o trono dele é um trono todo poderoso, todo não sei o que e tal. Mas o trono de Deus aqui é a cruz. A glória de Deus é a cruz. Por quê? Porque a glória de Deus não é poder, não é a glória de Deus é o amor. Essa é a glória de Deus, né? É paradoxal, né? Então, assim, não é porque a dor é gloriosa, Deus gosta de sofrer e tal. Não, não. Mas ali, naquele momento de dor e tudo, o amor de Deus é revelado, a obediência do Filho é revelada, a missão de Deus, a missão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, ela se cumpre naquele momento. Então, a cruz, ela glorifica a obra, o amor de Deus, né? Não é que é uma coisa, ai, que coisa maravilhosa a cruz, o sofrimento. Não, mas a cruz revela o amor, ela escancara o coração de Deus para que a gente compreenda quem é o Deus que a gente serve, quem é o Deus que a gente ama, mas que nos amou primeiro, né? E essa é a coisa mais profunda, assim, do evangelho, é isso, o amor de Deus, né? A cruz escancara esse amor para a gente, né? Eu falo as coisas e depois eu mostro o slide. Então, ó, tudo que eu falei aqui, ó, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti, né? Então é isso, ó, o trono, a glória, a missão, né? A cruz é o lugar onde o amor é plenamente revelado. Então é isso. Deixa eu passar logo. E aí, a gente tem uma coisa tão bonita quanto, e que eu falei sobre isso, mas esse texto deixa isso mais claro ainda, né? Que a obra de Jesus, ela não termina na cruz, né? A obra de Jesus, ela tem seu ápice na cruz, mas ela não termina ali, né? Como eu falei no início, Jesus não veio só nos livrar do inferno, mas ele veio principalmente
nos inserir no amor eterno de Deus. Então, por que que Jesus é chamado de o nosso sumo sacerdote, né? Porque no Antigo Testamento, olha só, o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele oferecia sacrifícios, ele não sei se vocês já leram ou estudaram sobre ali o Antigo Testamento, que o sacerdote, a roupa dele tinha vários detalhes, várias coisas. E uma coisa que tinha na roupa do sumo sacerdote era tipo um peitoral que tinha 12 pedras. Cada pedra dessa simbolizava uma tribo de Israel, né? Então, toda vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava esse peitoral com as tribos, simbolizando o quê? Eu estou levando o povo diante de Deus, né? Eu estou levando o povo à presença de Deus. Só que o quê? Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, o que que acontece? Tudo que o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento era só uma sombra do que Jesus fez. Jesus é aquela realidade completa, né? Então, Jesus nunca pecou, Jesus oferece um sacrifício perfeito, não era igual ao sacrifício antigo, que tinha que ser feito várias e várias vezes. Não, Jesus ofereceu o sacrifício uma vez só, e aí vem um detalhe muito importante. Jesus, o quê? Ele, assim como o sacerdote no Antigo Testamento levava o povo no peito e apresentava diante de Deus, Jesus, o que que ele faz? Ele intercede por nós e ele nos apresenta ao Pai. Olha só o que diz João 17, do 20 ao 23. Deixa eu ler aqui, ó. João 17, do 20 ao 23. Olha só, Jesus orando. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, né? Rogo também por aqueles que querão em mim, por meio da mensagem deles, no caso eu e você, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, a oração de Jesus é para que a gente seja um com o Pai, assim como ele é com o Pai. Assim como o sumo sacerdote levava simbolicamente o povo de Israel diante de Deus, Jesus também nos leva diante de Deus. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós estamos em Deus, fica claro para o mundo que nós somos enviados por Deus. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, igualmente me amaste. Olha isso. Nós fomos amados por Deus na mesma intensidade que ele amou a Jesus. Por isso que Deus enviou o seu filho, porque ele nos amou na mesma intensidade que ele amou o próprio filho. Então, isso é algo muito, muito profundo dessa mensagem. Quando a gente começa a entender esse amor de Deus, quando a gente começa a parar para pensar, é por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus, ele nos humilha no bom sentido, né? Ele nos faz abrir mão de toda glória, de toda vanglória, de qualquer coisa. Por quê? Porque a única coisa que a gente pode fazer é agradecer, é se render, não tem outra coisa, né? E aqui é algo muito interessante, que quem nos insere nesse amor, quem é? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele aplica a obra de Cristo em nós. Então, quem faz esse processo de nos unir a Cristo é o Espírito Santo, é ele que nos insere nessa relação de amor. A gente vai entender isso melhor na próxima aula, né? Então, através do Espírito Santo, a vida com Deus deixa de ser só um conceito e torna a nossa realidade, né? E o exemplo usado
é esse texto do Salmo 133, que diz que o quê? Que a comunhão é como o óleo precioso que desce para a barba de Arão e que desce para a gola das suas vestes, né? Então, Arão era o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Quem é o sacerdote no Novo Testamento? É Cristo. Então, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E quem é o Espírito? O Espírito é o óleo que desce. Então, o óleo que desce da cabeça e vai para o corpo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que une, que nos faz participantes dessa unção, dessa relação com Deus, né? É algo muito, muito profundo, muito belo, né? E aqui, já para a gente terminar, foi algo que eu acabei de falar, o texto que a gente leu, né? Ó, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que e que os amaste, como amaste a mim. Imagina, nós somos tão amados como Jesus, né? A salvação não é só escapar do juízo final, receber o perdão, mas é ser adotado como filho, é participar da herança de Cristo, né? Deus não é um Deus distante que só governa, né? Mas Deus, o que, que ele faz? Ele abre sua própria vida. Para quê? Para que a gente tenha intimidade, para que a gente seja inserido na vida de Deus. Não é só que a gente vai, sei lá, Deus vai levar a gente lá para o céu e a gente vai ficar lá e tal, e aí Deus aparece uma hora ou outra, mas cada um vive sua vida. Não, não é assim. O Senhor, nós vamos participar da vida de Deus. Nós vamos ser inseridos no amor eterno de Deus. É algo que a gente não consegue nem conceber ainda na sua totalidade, mas a gente já consegue viver, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, nós já vivemos isso. É claro que ainda temos várias limitações, mas a gente já pode experimentar isso na sua quase plenitude, né? Efésios fala isso, Efésios, no capítulo 1, fala sobre isso, né? E, por fim, opa, por fim, então, a gente chega aqui na nossa conclusão, né? Deus é eternamente Pai, Filho e Espírito. O amor não é apenas o que ele faz, mas o que ele é. Então, em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós somos feitos filhos e adotados na família de Deus. Então, Deus se torna nosso Pai realmente. É o nosso Pai. Deus não é o nosso, apenas nosso Deus, apenas nosso Senhor, mas principalmente o nosso Pai. Nós somos inseridos na família de Deus. Então, ó, a redenção do amor. O pecado distorce o amor para o egoísmo, mas a cruz revela a profundidade do amor de Deus. Então, o nosso pecado, que nos fez mais egoísta, revelou ainda mais o quão o amor de Deus é não egoísta. Porque se Deus fosse pouca coisa egoísta, ele não abriria mão do filho por amor a nós. Ele não enviaria o seu filho por amor a nós. Mas ele o quê? Ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, que foi o seu próprio filho. Para quê? Para resolver um problema que não foi nem ele que fez, foi a gente. Então isso mostra o quê? O quanto o amor dele não para nele. O amor dele é para o outro. E ele é assim por quê? Porque ele ama desde a eternidade. A natureza de Deus é amar. Então, por isso que ele faz isso. E, por último, participação real. A salvação é o convite para participar do amor eterno, para o qual fomos originalmente criados. Então, a salvação não é só para te tirar do inferno, só para você, sei lá, enfim, poder viver para sempre, não. É para você participar do amor de Deus. Então, para terminar, fomos feitos para o movimento para fora, para o amor que transborda da Trindade para o mundo. Por isso que o quê? Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Porque a, a, o símbolo principal da nossa fé, né, o símbolo da nossa fé, que é a cruz, né? Por que que o símbolo da nossa fé?
é uma cruz, justamente porque a cruz revela o que há de mais profundo dentro do coração de Deus, que é o amor, né? A cruz revela o amor de Deus na sua visceralidade, assim, né? Na sua maior profundidade, né? Por isso que podemos dizer que a cruz é o trono do Filho, né? Porque o trono é o lugar onde o rei se mostra mais grandioso, mais glorioso, assim, né? E olha só olha como é o nosso rei, né? Qual é o momento que ele está mais assim, onde ele mais mostra quem ele é, né? Na cruz. Mas por quê? Porque ele é amor, né? Então não temos outra coisa a fazer senão repetir o seu, repetir a sua ação e fazer o que nós fomos criados para fazer, né? Que é amar.